Fala pessoal, NN Brasil por aqui. A gente está agora com o Garmin Striker 4 Plus, já com transdutor, um equipamento de GPS e sonda ao mesmo tempo. Então, ele vai te dar a localização onde você está, traçar rotas e te mostrar a profundidade e temperatura da água e onde tem os peixes, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu já fiz um outro vídeo mostrando o que vem na caixa, todo um unboxing. E aqui agora a gente vai fazer a ligação do equipamento pela primeira vez, tá? Eu liguei ele aqui na bancada com 12 volts. Ele vai ser a primeira vez que ele está sendo ligado. Aí aparece aqui algumas questões para você configurar. Então, por exemplo, o idioma, eu vou deixar ele com português, né? Ele já vem em idioma português. Aqui a unidade do sistema. Eu vou deixar ele no sistema métrico, que é os centímetros, né? Formato da hora, se for, eu vou colocar aqui para 24 horas, que daí ele aparece lá, passou do meio-dia, fica 13, 14, 15, até 23 horas, 24 horas, tá? Aqui o fuso horário, tem que colocar Brasília, tá? E o horário de verão, eu vou deixar ele desligado, porque a gente não tem mais horário de verão no Brasil, tá? Aí o seguinte, qual tipo de tela que você vai estar trabalhando com o teu transdutor? Então, geralmente é o tradicional, a gente começa com o tradicional, é uma tela só. Aqui o transdutor está desligado, eu vou ligar ele rapidinho. Eu não tinha ligado o equipamento, o transdutor, tá? Aqui agora eu já liguei, já conectei ele lá atrás. Lógico que essa medida aqui não vai dar porque ele está fora da água, tá? Então, assim, eu só coloquei aqui para vocês verem, tá? Eu vou ligar ele na simulação já, para vocês darem uma olhada, tá? Esse é o tradicional, você tem como colocar aqui na tela a frequência dividida. Ou seja, aqui 200 kHz e aqui 77 kHz. Então o feixe duplo ele vai mandar os dois tipos de frequência pro equipamento, tá? Eu dei um foco melhor na tela aqui. Então é isso, tá? Aqui você vai ter toda a parte de peixes. Eu já vou colocar aqui nas definições do sistema, eu já vou colocar aqui o simulador, tá? Aqui você tem como deixar o simulador ativado, tá? Então ele já entrou na simulação, tá? Eu vou voltar aqui. Então na tela tradicional, então é dessa forma aqui que a hora que você estiver navegando lá com a tua embarcação você vai ter aqui a profundidade, a temperatura, a velocidade que você está, a temperatura da bateria, a tensão da bateria, e aqui a hora que você está. Essa hora que ele ajusta conforme a informação do GPS, o GPS que traz esse horário, tá certo? Aqui, esse é tradicional, a gente pode colocar frequência dividida, então você tem as duas frequências aqui, o de 200 e o de 77, tá? Você pode ter esse flasher aqui. Eu, sinceramente, eu não gosto muito dele. Não me identifico com ele. Não sei exatamente a utilização dele. Tá? Eu prefiro aqueles outros dois. Né? Aqui somente a parte dos mapas. Tá? Deixa eu dar um ok aqui. Então, aqui a gente não está no mar, né? Então ele não vai mostrar a parte de mapas, né? Mesmo porque ele também não tem, mas assim, ele tem um mapa base, né? E aí você consegue visualizar. Aqui você pode deixar a tela dividida, né? Então aqui, aonde você está passando com a tua embarcação, e aqui a profundidade e a parte do transdutor. Então GPS e transdutor. Você tem como deixar os dois na mesma tela, tá? Isso daí é bacana para você poder se locomover. Os dados aqui, então pontos de passagem, você tem como ir salvando esses pontos, né? Os trajetos também, conforme você vai passando, você tem como deixar. As rotas,
e procurar alguns pontos que você já tenha salvo aí, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu apertar aqui, ele vai me mostrar aqui ponto 1. Eu vou criar um ponto, tá? Aqui já está no ponto 2, então só de você apertar ele já marca o ponto, tá? Aí depois você tem como vir e editar ele. Aqui, editar o ponto, você tem como colocar o nome, geralmente ele já dá automaticamente pelo número, né? Mas você pode mudar um monte de informação aqui depois, conforme a tua necessidade. E aí depois você consegue voltar para esse ponto, tá? E aí ele vai mostrando lá, nessa tela aqui, dados do utilizador, você quer seguir para algum ponto de passagem que você já tenha salvo. Então ele vai mostrar aqueles pontos que você salvou, ponto 1, 2, 3... ou o nome que você deu. Então, se eu colocar aqui e der OK, né, navegar para, né, ele vai pegar e vai navegar, vai criar uma rota, né, para aquele ponto lá. Tá? É lógico que a gente está dentro do laboratório, aqui eu não vou conseguir simular isso tudo para vocês. Mas tem outros vídeos aí que mostra como que é feito isso. E é da mesma forma. Tá? Acho que tem o de um 740S, já antigo, mas é o mesmo padrão, o mesmo formato. Tá? De rotas ou ir para, tá? Eu só queria mostrar que ele tem essa possibilidade aqui. Deixa eu dar um OK, deixa eu voltar aqui, vou cancelar essa rota, aí eu consigo voltar aqui. Aqui a gente tem as definições, né, de sistema, da embarcação. Essa parte da embarcação é muito importante, porque daí você tem o calado da quilha, né, então qual que é o tamanho da tua quilha, para que ele possa saber se você ao momento que você estiver passando, ele já vai calcular pela quilha, não vai calcular pela posição de cima, né? Então isso é muito importante. Desvio de temperatura, se você quer que ele te avise quando a temperatura cai muito, né? Para pesca, isso daí é bastante usado. Os alarmes, também o pessoal usa bastante. Então navegação, se você estiver fora do percurso, ele vai te avisar. Por exemplo, você colocou uma rota lá, que não tinha colocado, e você está indo fora daquele percurso, ele vai começar a te avisar. Então, ele tem todas essas informações. De navegação, de sistema. Então, você pode colocar um despertador, para ele te avisar um determinado horário, né? Aí você vem aqui, ativa o despertador e coloca a hora, né? Atenção, se a bateria, por exemplo, estiver abaixo sei lá, 10 volts, alguma coisa assim, ele já começa a te avisar, tá? Para você não ficar sem equipamento, né? E a precisão do GPS, se ela estiver muito baixa, né? Você tem aqui 100 metros, aqui a precisão, ó, tá com 13 metros, 14 metros de precisão. Então você escolhe aí a precisão que vai te atender melhor, tá? São alguns recursos aí. O alarme de sonda, então, se você estiver em água rasa, você vai determinar lá, eu não quero passar de 6 metros de profundidade, eu só posso navegar de 6 metros de profundidade para cima, tá? Então, aí você pega e determina aqui, ele vai te avisando se você estiver a 5 metros, por exemplo, tá? Águas profundas, então, da mesma forma, só que análoga, só que de forma ao contrário, né? Então, eu não quero passar de 100 metros de profundidade. Aí, a hora que estiver dando 99 metros de profundidade, ele vai começar a te avisar para você ficar esperto ali, para você ficar atento, tá? A temperatura da água, se a temperatura da água baixar ou subir. E a parte de pesca aqui, que ele vai te avisar a quantidade de peixes, né? Eu quero com bastante peixes, médios ou só alguns peixes, tá? E a profundidade que eles estão, tá? Então, dependendo da profundidade que eles estão, se te interessa ou não, tá? Então, são alguns recursos aí de alarme. As unidades a gente já configurou, as unidades a gente já configurou lá no comecinho, que é o sistema métrico, né? Tem mais algumas coisas aqui, referência ao norte, se é magnético, fuso horário, isso daqui a gente já tinha deixado pré-configurado lá no começo. Aqui, navegação, se você quer a etiqueta das rotas por nome ou por número, aí é uma personalização um pouco mais fina, tá? Deixa eu ver aqui o que mais tem, ou iniciar as rotas e tal, é mais a parte de navegação. Não vou entrar em muito detalhe também, que aí é questão de dando uma fuçadinha, tá?
Aqui você tem como personalizar esse menu, né? Então, por exemplo, eu quero adicionar nesse menu números, né? Então, aonde que eu vou colocar esses números, né? Eu vou colocar no tradicional e tal. Então, vai ter números e flasher, tá? E assim você vai montando esse teu menu inicial aqui, tá? Então, você viu que apareceu números aqui, você selecionando, então vai dar a velocidade que você tá, o rumo, a posição de GPS, velocidade máxima, fora do percurso, tá? Então você tem como personalizar esse menu principal aqui, tá? Aqui embaixo, você descendo aqui, personalizar o menu principal, tá? Basicamente é isso. Aqui em cima você tem precisão do GPS. Essa precisão do GPS a gente consegue vir aqui também em sistema, GPS, vista celeste, ele mostra aqui a quantidade de sinal de satélite que você tem, a precisão, né, que você está, ou seja, você pode estar 30 metros para cá ou 30 metros para lá, tá certo? Daquele ponto, ou seja, se você tiver que retornar nesse ponto amanhã, pode ser que ele seja 30 metros para cá ou para lá, tá? Então essa é a precisão do GPS. Essa WAS, geralmente a gente deixa desativado, que aqui no Brasil não tem, que são algumas antenas terrestres que fornecem o sinal de GPS, baseado aí em algumas informações. A gente não usa esse aqui, pode deixar desativado. Se deixar ativado também não vai mudar em nada, tá? Talvez você tenha um consumo um pouquinho, coisa maior de bateria, tá? A fonte aqui, a fonte de GPS, né? Deixa automático, que aí você tem algumas fontes aqui, no caso se você estiver usando esse segundo aqui, tá? Alimentação automática, o idioma, que a gente já fez, tá? O simulador que está ativado aqui agora. E basicamente é isso, tá? É um equipamento que, infelizmente, assim, ele não tem entrada para carta náutica, mas assim, para você poder navegar em rios, um local que você conhece, mesmo costa, né? A costa, em alguns lugares aí, você não precisaria de uma carta náutica tendo um equipamento desse, porque daí você vai devagarzinho, você consegue voltar por onde você veio e você não vai ter perigo, né, de bater numa pedra, de encalhar o barco, né, dependendo da onde você está indo, tá? Então, você consegue marcar os pontos de peixe e tudo mais, e até mesmo passar para outra pessoa depois. Agora, uma das coisas que eu queria passar a informação, que inclusive é para, assim, quando eu falo para passar as informações para outras pessoas, né? Esses dois fios aqui que vem no cabo de alimentação, esse azul e esse marrom aqui, tá? Esse azul e esse marrom, eles servem para quê? Para você transferir dados de um equipamento Striker para outro Striker. Qualquer Striker, Striker 4, 3, 5, qualquer um que seja da linha Striker, um é TX, o outro é RX. Então, o azul vai ligar no marrom do outro e o marrom vai ligar no azul do outro, porque um transmite e o outro vai estar recebendo. Então, ele é invertido aqui, tá? E aí, o que acontece? Com esses dois ativados, você consegue fazer a transferência desses dados para o outro equipamento. Ou seja, aqueles pontos que eu fui salvando, você tem como transferir de um equipamento para o outro. Por que isso? Porque esse cartão não aceita cartão de memória. Ele não tem entrada de cartão de memória. E isso faz com que você não consiga, de forma mais simples, né, como outros equipamentos, ir lá pegar esses pontos e salvar num cartão e colocar no outro. Então, com esses dois conectores aqui, com esses dois cabos, esses dois fios, você consegue fazer essa transmissão, tá? E para que essa configuração desses dois fios aqui aconteça, tá? Aqui na tela principal, na hora que a gente está aqui, deixa eu vir aqui a gente está nessa tela principal aqui,
A hora que você vem aqui, dados do utilizador, definições, deixa eu pegar aqui, dados do utilizador, aí aqui tem todos os pontos, né? Então, pontos de passagem, que é o que eu tinha salvo aquela hora. Mais para baixo aqui, ó, a gente tem gerir dados, tá? Nesse gerir dados, você tem como limpar esses dados, ver a memória utilizada, né? No caso aqui, quantidade de pontos, você tem 5.000 pontos que você pode armazenar, eu utilizei 3, de rotas e tudo, tá? São 50 trajetos, trajetos ativa em porcentagem, as rotas guardadas, né? Que você quer salvar, até 100 rotas, tá? É bastante coisa, tá? E aqui, ó, partilha de dados do utilizador. Ele está ativado. No momento que eu fizer a ligação desse equipamento com o outro, ele vai entender que ele está interligado e ele vai conseguir fazer a transferência. Vai abrir outro menu aqui para você transferir os dados, tá? Então, esse cabo aqui, ele é diferente. Você não precisa ligar esses dois fios em lugar nenhum. Basta deixá-los isolados, tá? E aí, se você quiser transferir ou receber dados de outro equipamento, basta fazer a ligação deles, tá joia? Esse equipamento aqui, ele está sendo demonstrado aqui para vocês. Caso você tenha interesse, no rodapé nos detalhes desse vídeo aqui, tem o link para um lojista parceiro nosso, tá? É o contato dele via WhatsApp, basta clicar, já vai abrir o WhatsApp dele, tá? É um link. Entre em contato com ele se você tiver interesse em adquirir esse ou qualquer outro produto náutico Garmin, até mesmo outdoor, que é a linha Trex, a linha 70 acho que hoje já está no 70 e tantos, 67, esses de mão ou esses de embarcação. Eles têm desde o mais simples até o mais sofisticado, aqueles tela grande, com tela touch e tal, tá? Que a gente vai trazendo aqui para o canal também essas atualidades. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se tiver interesse, clica no link aí embaixo, entre em contato com eles. Eles já vendem faz um bom tempo, eles têm loja física, tem como comprar online. Entre em contato e negocie com eles, tá bom? Só não esquece de falar que viu o vídeo na INN Brasil, tá joia? Um abraço a todos, gostou do vídeo, dá um joinha e até a próxima.